Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal do 8º ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem preparados para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nossa aula 26 será revisão, tá? Hoje nós teremos uma revisão para a avaliação de vocês da terceira unidade. Então prestem bem atenção, peguem caneta, lápis, caderno, façam as anotações necessárias para que vocês tenham uma excelente avaliação. Então vamos lá. Os conteúdos que foram abordados nessa unidade, que estarão na avaliação, serão gênero textual crônica, denotação e conotação, figuras de linguagem, campanhas publicitárias, complemento nominal, intertextualidade e aposto vocativo. Então, irei revisar com vocês todos esses conteúdos, tá? Então, vamos iniciar pela crônica, tá? A crônica é um gênero literário que pode explorar qualquer assunto, né? Foi um gênero que foi bastante visto nessa unidade, nós tivemos aula sobre ele e também foi o gênero que foi abordado na ULP, né? Na Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, foi visto bastante a unidade inteira com vocês. Principalmente os temas do cotidiano, né? Então, a crônica, ela vai poder abordar qualquer assunto e, geralmente, ela vai trazer fatos cotidianos, corriqueiros, né? Do nosso dia a dia. Elas geralmente são escritas para serem publicadas em jornais ou revistas, tá? E ela se caracteriza pelo tom humorístico ou crítico, tá? Então, geralmente vai trazer um tom de humor e vai trazer também uma crítica em relação a algum problema social, enfim, a algo. Importante. A crônica é um texto curto, que narra episódios corriqueiros e, às vezes, banais. O tom da narrativa é o da conversa, do bate-papo informal, tá? Ele vai trazer um discurso aí, tá? Direto, onde vai vir as falas dos personagens, esse tom de informalidade, de conversa, de bate-papo mesmo, tá? Há poucos personagens e o fato ele ocorre em tempo breve, tá? Minutos, horas, período do dia, tá? Então é algo breve. O lugar onde o episódio ocorre geralmente é um só, então é um lugar determinado. Algumas características da crônica, como falei para vocês, é um texto curto, tá? De fácil compreensão. Uma linguagem simples, descontraída, tá? Como se fosse realmente um bate-papo, acontece como um bate-papo. Poucos ou nenhum personagem nas histórias. Análise crítica sobre contextos e circunstâncias. Humor crítico, irônico e sarcástico. Linha cronológica estabelecida, tá? Então, vai se dar aí em um curto espaço de tempo, tá? Então, são algumas características do gênero textual crônica. Outro conteúdo que também foi abordado, tá, nessa unidade foi a denotação e a conotação. Pessoal, estou passando pelos conteúdos de forma breve, tá? Trazendo apenas os pontos mais relevantes, porque foram conteúdos que vocês já viram, tá? Então, estou apenas revisando. Então, a denotação e a conotação, elas são manifestações da linguagem, tá? Estão relacionadas com os significados das palavras ou expressões dentro de um enunciado. Então, a linguagem, né, as expressões, a nossa fala, ela pode trazer palavras no sentido conotativo e no sentido denotativo. O que é esse sentido denotativo e esse sentido conotativo? Eu sempre costumo falar para vocês, lembrem-se, denotação de dicionário. O sentido denotativo, ele vai trazer um sentido real. É o emprego da palavra no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, aquele que consta nos dicionários, tá? Então, é a palavra no sentido real. Conotação. A conotação, ó, lembrem de ser de criatividade. Então, ela vai trazer a palavra agora no seu sentido figurado.
é o emprego de uma palavra tomada em um sentido figurado que depende do contexto, tá? Então, vai ser a palavra ou a expressão que vai ser dada um outro sentido, né, que foge do seu sentido real e que vai depender do contexto. Eu posso utilizar a mesma palavra com sentidos conotativos diferentes, com seu sentido denotativo, com seu sentido conotativo, tá? Então, denotação, sentido real. Conotação, sentido figurado. Então, eu tenho aí alguns exemplos, tá? Não só encontramos, tá, a denotação e a conotação na oralidade, na escrita. Também é possível encontrarmos em textos não verbais, em imagens, que é um exemplo aí, ó, do coração. Observem que eu tenho a imagem do coração de forma real, como ele é realmente de forma anatômica. Então, eu tenho o seu sentido denotativo, tá? O sentido real, o coração na sua forma real. Já quando alguém pega as mãos e faz um coração com as mãos, ela está representando o coração de uma forma figurativa, né? De forma simbólica. Então, eu tenho aí uma expressão agora conotativa, tá? Ela expressou aí o coração, ela representou o coração de forma figurada. Tenho aí também outros exemplos do lado, tá? O pássaro voava pelo céu da cidade, relampejou durante a noite. Então, eu tenho essas palavras aí, essas expressões, no sentido real, no sentido denotativo. Já se eu for utilizar essas mesmas palavras no sentido conotativo, eu vou dar um outro sentido a elas, que foge do sentido real. O carro voava pelas ruas da cidade. O carro voa, minha gente? Não, né? Então, eu utilizei aí o carro voava, essa expressão no sentido figurado, conotativo. Seus olhos relampejaram de ódio. É possível os olhos relampejarem? Não. Então, também foi utilizada essa mesma expressão no sentido figurado, conotativo, tá? Deu para entender bem direitinho a denotação, sentido real, conotação, sentido figurado. Outro conteúdo também que foi visto, tá? Foram as figuras de linguagem, que tem tudo a ver com o último conteúdo, denotação e a conotação. As figuras de linguagem são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. Nas figuras de linguagem, nós vamos trabalhar com o sentido conotativo, tá? Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal. Portanto, permitem uma plurissignificação do enunciado. Por exemplo, na frase Fabiano tem muita cara de pau em aparecer aqui, depois de tudo o que ele me fez. A expressão cara de pau aí indica que Fabiano ele não tem vergonha na cara, né? Então, literalmente é feita de... não que literalmente a cara dele é feita de madeira, perdão, pessoal. Eu quis falar aí, nesse caso, que ele não tem vergonha na cara. E não que a cara dele é feita de madeira. Então, observem aí a utilização do sentido conotativo, do sentido figurado, que é esse sentido que é abordado nas figuras de linguagem, e não a utilização das palavras no seu sentido real. Então, vamos recapitular aí algumas das figuras de linguagem, tá? Começando pela metáfora, que ela vai representar uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Então, na metáfora, vai haver uma comparação? Vai, porém eu não vou ter esse termo comparativo escrito ou falado, ele vai ficar subentendido. A vida é uma nuvem que voa. Observem aí que nessa frase ele comparou a vida com uma nuvem que voa. Porém, esse como aí não está presente na frase, tá? Então, é uma metáfora. Já na comparação, tá? Eu vou ter essa comparação de forma explícita, ao contrário da metáfora. Na comparação, eu vou ter os conectivos de comparação. É necessário que tenha o como, assim ou tal qual. Seus olhos são como jabuticabas. Observem que eu tenho aí agora o como, fazendo essa comparação de forma explícita,
Então, seus olhos são como jabuticabas. Então, agora sim eu tenho a figura de linguagem comparação. Tenho também a metonímia. A metonímia é a transposição de significados, considerando uma parte pelo todo, o autor pela obra, tá? É bem comum nós falarmos a metonímia. Exemplo, costumava ler Shakespeare, em vez de falar o nome da obra de Shakespeare. Fui ao mercado comprar Bombril, em vez de falar que fui ao mercado comprar esponja de aço, tá? Tomei um Danone, tá? Em vez de colocar, eu coloco a marca, tá? Em vez de falar o nome do produto, eu coloco a marca. Então, são exemplos de metonímia, tá, pessoal? Onde eu troco o autor pela obra, a marca pelo produto, entre outros acontecimentos. Temos também a hipérbole, que ela vai ocorrer com um exagero intencional na expressão. Então, vai ser um exagero, né, exacerbado de forma intencional, né? Foi expressa de forma intencional. Quase morri de estudar, né? Eu tenho exagero aí, quase morri de estudar. Ninguém morre de estudar, tá, pessoal? Então, quase morri de estudar, eu tenho um caso de hipérbole. O eufemismo. O eufemismo é utilizado para suavizar o discurso, tá? Então, são expressões que são utilizadas para suavizar aquilo que eu quero falar. Talvez seja algo mais pesado, então vou utilizar palavras que suavizem aquela informação. Exemplo, entregou a alma a Deus. Então, essa fala aí quer dizer que alguém morreu, que a morte de alguém ocorreu, tá? Então, para não dizer a morte, alguém morreu, tá? Que houve a morte de alguém, ela colocou a expressão aí, entregou a alma a Deus, tá? Então, é um caso de eufemismo. Nós temos também a ironia, que é a representação do contrário daquilo que se afirma, tá? Então, eu falei algo, porém eu queria dizer o contrário. É tão inteligente que não acerta nada. Realmente eu queria falar que essa pessoa era inteligente, se eu digo que ela não acerta nada. Não, eu não queria dizer isso, né? Então, eu fui irônica, tá? Eu falei aqui, o contrário daquilo que eu pensava. Temos também a personificação, tá? Ou prosopopeia, então é utilizado um desses dois termos, que é quando eu atribuo qualidades e sentimentos de pessoas humanas, de seres humanos, aos seres irracionais, tá? O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Eu trouxe aí uma expressão, o jardim olhava, tá? Onde eu coloquei aí o olhava, né, que é algo humano, uma característica humana, para o jardim, que é um ser irracional. Nós temos também o pleonasmo, que é quando se usa várias palavras com o mesmo sentido em uma só frase. Por exemplo, entrei dentro de casa. Entrar só pode ser dentro de algum lugar, tá? Então, não há necessidade de colocar duas palavras com o mesmo sentido. Entrei dentro, tá? Então, quando isso acontece, eu saí para fora, subi para cima. Então, são exemplos de pleonasmo, tá? Então, concluímos essa parte aí das figuras de linguagem. Outro conteúdo que foi abordado também nessa unidade foi o anúncio publicitário, tá? Que é um gênero utilizado para promover uma marca, um produto, um serviço, um público ou ideia para um público definido. Então, eu vou ter um público-alvo. Em um meio de comunicação, com linguagem persuasiva, ele ajuda a convencer o consumidor a tomar uma ação, que pode ser comprar um produto ou contratar um serviço. O principal objetivo do anúncio publicitário é chamar a atenção do consumidor, né? Convencê-lo para fazer aquela compra. Para atingir o público específico, as peças fazem uso de diversos elementos, linguagens e recursos. Mas, em geral, o anúncio ele trabalha a função conativa ou apelativa da linguagem. Ou seja, o intuito é mesmo convencer os receptores da mensagem, que são, no caso, os consumidores, né? Então, eu quero realmente chamar a atenção daquele público-alvo.
alvo, realmente para convencer a fazer a compra de determinado produto. Então, vai ser utilizado de estratégias persuasivas para convencer esse público. Então, se a propaganda é a alma do negócio, como se costuma dizer, o anúncio publicitário ele deve ser criativo, né, com o objetivo de atrair o público. Geralmente o público ele é definido de acordo com o produto. Então, eu vou utilizar as estratégias adequadas para convencer, para realmente ir diretamente àquele público em que eu quero chamar a atenção. E aí, algumas características do anúncio publicitário. Caráter comercial, estou tratando de um produto que está à venda. Uma linguagem criativa, atrativa, persuasiva e adequada ao público que se quer atingir. Então, se for crianças, vai ser uma linguagem utilizada para chamar a atenção das crianças. Se for as mães, vai ser outra estratégia que será usada, tá? É utilizado textos verbais, palavras, e não verbais, a imagem. E é comum utilizarmos os verbos no modo imperativo, Por exemplo, confira, compre, garanta já o seu, tá? É bem comum encontrarmos nos anúncios publicitários. E uso de figuras e vícios de linguagem, tá? Então, é possível, é comum utilizar as linguagens conotativas, tá? As figuras de linguagem nesse tipo de gênero textual. Outro conteúdo que iremos recapitular, abordar, é o complemento nominal. O complemento nominal é um termo da oração que sempre precedido por uma preposição. Lembram das preposições? De, a, com, em, por, tá? Para, sob. Completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio, que sozinhos têm significado incompleto, necessitando do complemento nominal para completar o seu sentido, tá? Então, complemento nominal, como o próprio nome já diz, ele vem para complementar o nome, que vai ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e ele vem complementar através de uma preposição. O complemento nominal cumpre a função de complementar ou alterar o sentido de um nome e é sempre introduzido por uma preposição. Vejamos aí nesse exemplo. Eu tenho medo de filme de terror, tá? Filme de terror aí completa o significado do substantivo medo. Quem tem medo de alguma coisa. Nesse caso aí é de filme de terror. Então, filme de terror é o complemento nominal, que foi introduzido aí, que se iniciou a partir da preposição de. Poderia ser outros complementos, professora? Poderia sim. Medo de avião, de altura, de aranha, tá? Então, esse nome aí, ele requer qualquer outro complemento, Alterando, claro, o sentido, porém há necessidade de complementar. Eu tenho medo, sim, mas medo de quê? Então, é necessário esse complemento nominal. E aí, eu tenho alguns exemplos onde os complementos vão vir complementando o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Cecília tem orgulho da filha. Da filha é o complemento nominal, que está complementando o substantivo orgulho. Ricardo estava consciente de tudo. De tudo é o complemento, que está complementando o sentido de consciente, que é um adjetivo. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Aos alunos é o meu complemento nominal, que está complementando o sentido de favoravelmente, que é um advérbio, tá? Então, complemento nominal complementa o nome. Outro conteúdo que foi abordado, tá? Foi a intertextualidade. A intertextualidade é o diálogo entre textos, criação ou superposição de textos, composição de um texto usando o outro como base. Pode ser feita por meio de citação, paródia ou paráfrase, intertextualidade entre uma poesia e entre outras, tá? Então, a intertextualidade é o diálogo, é a conversa entre textos, tá? Onde eu vou compor um com base em outro, tá?
Intertextualidade, em grosso modo, é o diálogo entre textos, de forma que essa relação pode ser estabelecida entre as produções textuais que apresentem diversas linguagens, seja visual, auditiva ou escrita, sendo expressa nas artes como literatura, pintura, escultura, música, dança, cinema, em propagandas publicitárias, programas televisivos, provérbios, charges, entre outros. Então, a intertextualidade é a conversa ou diálogo entre esses textos, né? Onde eu vou construir outro com base em um, tá? Digamos assim, na obra principal. Eu tenho aí o quadro de Mona Lisa, né, que é um grande exemplo de intertextualidade, onde foram criadas várias releituras, né, da Mona Lisa, diversas mesmo. Então, é um exemplo de intertextualidade, né, na pintura, nas imagens. Eu tenho aí o exemplo da Mônica, né, criada por Maurício de Souza. Então, tenho aí a releitura da Mona Lisa. Tenho aí a releitura, O Diabo Veste Prada. Vejam só, foi criada uma releitura para um hortifruti, O Quiabo Veste Prada. Então, foi feita a propaganda do hortifruti a partir da obra original, né? O Diabo Veste Prada. Então, são exemplos de intertextualidade, onde os textos eles conversam entre si, né? Onde é construído outro a partir de um texto base, seja um texto, uma propaganda, uma obra, enfim. E nosso último conteúdo, tá? Que vai ser abordado na nossa avaliação, que é o aposto e o vocativo, que são termos de uma oração. O aposto é uma palavra ou expressão que exerce algum tipo de relação com o substantivo ou pronome de uma oração. Já o vocativo é um termo independente. Assim, o aposto está subordinado a outro termo da oração, enquanto o vocativo não. Então, o aposto ele é subordinado a outro termo da oração. O vocativo ele é um termo independente. O aposto é um termo acessório, tá? Uma informação a mais, tá? Que vai trazer uma informação a mais, algo que vai agregar a minha informação. Utilizado para esclarecer ou exemplificar uma expressão precedente a ele. Ou seja, é uma informação a mais, em que o enunciado continua fazendo sentido, mesmo sem a informação transmitida através do aposto. Podem ser separados por vírgulas, travessão, 2 pontos ou não. Vejam aí no exemplo. Dom João VI, rei de Portugal, nasceu em 13 de maio de 1767. Observem que o aposto ele veio aí entre as vírgulas, né? Rei de Portugal, trazendo informação a mais. Porém, se eu retirar essa informação, o texto ele não vai perder o sentido, tá? Então, é uma informação apenas acessória, tá? Então, esse é o aposto. Nesse caso, ele veio separado por vírgula. Também pode ser separado por travessão ou 2 pontos. Ou também pode vir sem pontuação alguma. Já o vocativo é um termo que vai vir para invocar, chamar, fazer um apelo. Então, é como se fosse uma invocação, chamamento, tá? Ele é um termo independente, pois não faz parte da estrutura da oração. Os vocativos costumam aparecer isolados da oração por uma vírgula. É comum que estejam no início do enunciado, tá? É comum? Porém ele pode vir no final, professora? Pode também, tá? Ele vai vir separadinho, geralmente por vírgula. Amiga, você sabe que horas são? Esse amiga aí é o vocativo, onde eu estou invocando por alguém, chamando por alguém. Pessoal, venha ver isso, ó. Pessoal, aí eu tenho um vocativo. Carlos e Letícia, já mandei pararem de conversar durante a aula. Então, Carlos e Letícia também aí é um vocativo, tá? Então, aposto é quando eu trago informação acessória, uma informação a mais. Vocativo é quando eu faço um chamamento, uma invocação por alguém, tá?
Então, pessoal, essa foi nossa aula de revisão, tá? Espero que tenham compreendido, tenham feito as anotações necessárias. Vocês têm os materiais que foram ministrados nas outras aulas, então revejam todos os materiais, os exercícios, tá? Para que vocês tenham uma excelente avaliação. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula e arrase, brilhe, confie, foco, força e tenham todos uma boa prova.